Te explico. Olha, existe um algo. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós descobrimos, né, que existe uma vida plena para nós, a gente começa a entender e desejar mudar esse caminho com Jesus. Então o alvo não é mais ter sucesso próprio. O alvo é viver aquilo que Jesus tem para a gente. Então você pode olhar para o seu colega do lado, que a trajetória é a mesma. As experiências são diferentes, mas o alvo é o mesmo. Então, olha agora com essa consciência de trajetória, está todo mundo no mesmo caminho. Isso é como assim? Cada um tem problema em uma área, cada um tem uma dificuldade em uma área. Não, está todo mundo no mesmo caminho, porque o alvo é o mesmo. Viver uma vida em Cristo até encontrar Jesus. Todo mundo concorda comigo? É isso que você quer, viver uma vida em Jesus, ser transformado por Ele, viver essa plenitude, guardar dentro de você essa paz e permanecer nisso até que Ele volte. Então, a gente está todo mundo no mesmo caminho, com experiências diferentes, dificuldades diferentes, mas a trajetória é a mesma. Agora, com essa consciência, olha de novo para o seu irmão do lado e fala assim: vem, no caminho eu te explico. Por que eu trouxe essa mensagem? A Dani falou comigo ontem, que ela ia ministrar hoje, mas aí o horário ia ficar muito apertado e tal. E ela falou assim: se você ministra? Aí eu mandei pra ela assim: tranquila, porque eu aprendi a não dizer não, sabe? E assim, eu falei: não, tranquilo. Mas, gente, misericórdia. Aí eu falei assim: Espírito Santo, o que você quer? O que o Senhor quer falar? Isso porque eu fui avisada ontem, né? Aí o Espírito Santo, olha uma mensagem, olhei outra, que a gente que já ministrou outras vezes, a gente às vezes tem uma base, a última vez que eu ministrei e tal. Eu falei: gente, o que eu vou falar para esse povo? Porque é um povo novo. E os mais antigos já me conhecem, mas tem pessoas que nunca me viram. Eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor quer falar que eu mesmo? Se a gente pode encerrar depois desse louvor abençoado e ir embora para casa. Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer falar? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu estava sentada no sofá: vem, que no caminho eu te explico. Espírito Santo, é você mesmo que está falando? Tipo, é uma coisa doida. Aí ele: vem, que no caminho eu te explico. Aí nesse caminho, cara, nós como estudiosos, a gente vai pesquisando a Bíblia, né? Onde tem caminho, onde sei o quê. Aí eu comecei a pensar em Jesus no caminho, que no meio curou a mulher do fluxo de sangue. Vou ministrar isso. E eu orando, orei. Fui dormir tranquilo, porque quem fala é Deus. Então não preciso ter nada perfeito, apesar que a gente quer demonstrar perfeição. Porém, aí de manhã eu falei assim: Jesus, eu tenho uns 5 textos. Mas como assim? Vem que no caminho eu explico. Eu tomando banho, cara, de manhã no Espírito Santo, caminho de Damasco. Aí eu fui lá. Quem já conhece sabe que é uma palavra de pesada. Mas eu não vou falar sobre Paulo. Eu vou falar sobre Ananias, um discípulo de Cristo. Vamos lá? Atos, capítulo 9, verso 10. Eu falei: Jesus, vem que no caminho te explico. E Deus começou a falar comigo algumas coisas sobre a caminhada, sabe? Porque, gente, você parado andando, o tempo está passando, né, André? Você entra no aceleramento, o aceleramento está passando. Ou você vive a sua vida, ou você vai deixar a vida passar. Porque o aniversário está passando. Não tem como paralisar. Vou paralisar no 29. O tempo está passando, não é, Rafael? Daqui a pouco você já tem 25, 30. E você vai olhar para trás e falar assim: passou tão rápido. Não que eu tenha assim 30, 30 e pouco, não é isso. Não. Mas o tempo passa, gente. Quanto mais maduro a gente fica, mais a gente vê as oportunidades que a gente perdeu. E não é a oportunidade que o outro deu, é a oportunidade de viver a nossa vida. Isso é muito sério. E Deus hoje vai trazer uma direção para você. Você crê? Amém. Amém. Posso ler? Atos 9, 10. Em Damasco é uma cidade, tá, gente? Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Seguidor é discípulo, significa aluno. Então, ou seja,
cidade chamada Damasco, morava o discípulo Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias? E ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. O que aconteceu aqui? Deus deu uma visão para o discípulo e falou: vai e faça isso. É a mesma coisa que, um exemplo, eu falar de uma, faz isso para mim, por favor. Aqui foi uma ordem direta, né, gente? No mesmo a gente nem fala por quê, a gente tem que obedecer. Mas assim, Gilmara, você pode, por favor, ir ali na porta para mim? É um pedido simples, não é? Ou seja, eu vou orar por alguém. Um exemplo. Porra, qual é meu ali? Você pode orar por aquela pessoa ali? É um pedido simples. Mas, gente, vamos ver a resposta de Ananias? Vamos lá. Verso 13. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes. Os sacerdotes são os pastores da época, os líderes religiosos, para prender todos que te adoram. Deus te abençoe. Também tem aqueles que cuidam nos mínimos detalhes. Vamos lá. Vamos lá. E agora ele veio aqui, está com a autorização de todos que te adoram. Ou seja, Saulo era um homem que matava os crentes. Deus falou assim: Ananias, vai lá em Saulo, que tem uma autorização para te matar. Coloque a mão sobre ele e ore sobre ele. Já não ficou simples, né, Rosa? Não ficou mais simples. Vamos continuar. Mas o Senhor disse a Ananias: gente, eu não tenho 30 e poucos, tá? Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Aqui é Jesus falando. A fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele tem de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Pensa você chamar alguém que tem autorização para te matar de meu irmão. O Senhor me mandou vir aqui. É o mesmo Jesus que viu você na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram nos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Somente até aí. Vamos lá. Eu quero agora, por favor, que você leia comigo o verso 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor. Jesus, ele foi falar com um grande sacerdote. Do Senhor Jesus, ele foi falar com um grande sacerdote. Ou seja, aqui está contando que Saulo, que futuramente se tornou Paulo, vocês talvez já tenham ouvido sobre Paulo, ele odiava as pessoas que serviam a Jesus. Para ele não fazia sentido. E ele queria uma autorização. Isso ele tinha patente, tá, gente? Então, assim, ele foi pedir uma autorização para castigar quem falasse sobre Jesus. Eu, por exemplo, já estava mortinha aqui, se ele estivesse entrando pela porta. Essa era a vida de Saulo. Esse era o propósito de vida de Saulo: matar aqueles que falam sobre Jesus. Aí, Jesus foi ter um encontro com ele. Quero que você leia comigo aqui verso 3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente,
Uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Somente até aí. Eu fiz igual, lembrei do bispo. O bispo começa pelo objetivo final e depois vai contando a história. Eu achei essa forma muito legal. Por quê? Nós lemos aqui que Deus deu uma... Não é sobre Saulo, que se tornou Paulo, que eu vou falar. Quero falar sobre Ananias, o discípulo. Por quê? E quando Jesus falou, quando Deus deu a visão para Ananias, para ele ir até Saulo, tudo isso já tinha acontecido para ele ir até Saulo. Tudo isso de Jesus ter encontrado, de Jesus ter falado com Saulo, um cara totalmente improvável, totalmente impossível. Jesus já tinha tocado nele. Jesus já tinha falado com ele. Então Ananias era a chave para liberar sobre Saulo para liberar sobre Saulo a unção para meu filho, vai fazer o que você tem que fazer na sua vida em Jesus. Porque como Jesus foi assim, ele matava os caras, estava indo para a cidade de Damasco para matar os discípulos de Jesus. Jesus parou ele, veio uma luz, Paulo caiu do cavalo, ficou cego. E Jesus fala com ele assim: por que você me persegue? E aí? Qual que é a treta? Qual que é a situação? E nisso, Saulo foi transformado com essa experiência. Foi transformado, pensa bem, um homem, no nosso olhar hoje. Um cara que está na prisão, está preso, só mexe com droga. Não é uma dificuldade de um vício. É um cara mau caráter, que gosta de matar, que gosta de resolver, que odeia outra pessoa. Jesus teve encontro com ele. Mas essa não é a parte mais forte dessa manhã que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é sobre a obediência de Ananias, porque Ananias fez a diferença. Se você for estudar sobre Saulo, Jesus troca o nome dele por Paulo, que eu não me aprofundei sobre a troca do nome, mas olhando bem agora ministrando para vocês, eu achei a estratégia muito boa. Porque o trocar o nome por Paulo dá a oportunidade dele voltar nas cidades que antigamente conheciam Saulo. Então eu não vejo que é só uma mudança de nome, de identidade, porque antigamente o nome de cada pessoa era de acordo com a identidade dela, era impressionante. Mas pela estratégia, eu vejo isso uma estratégia muito boa. Porém, se Ananias não tivesse se levantado, pensa que Deus tinha que ter procurado outro discípulo? Eu quero dizer para você, Deus vai ter que procurar outro discípulo? Deus ele vai ter que... Existe algo em você que é único. Jesus poderia ter falado direto com Saulo para se tornar Paulo. Jesus poderia ter falado assim: olha, é assim, 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 você vai chegar na cidade tal e tal. Não. Jesus permitiu que Saulo tivesse essa experiência, continuasse cego, chegasse até a casa de Judas e mandou Ananias ir lá. O que tem de tão especial em Ananias como discípulo para que Deus chamasse ele? Eu quero dizer para você que eu quero trazer essa mensagem, não é na função de fazer algo, ou fazer algo na igreja, ou de falar de Jesus. Eu quero trazer essa mensagem, que o Espírito Santo me dê graça para te passar aquilo que ele ministrou no meu espírito, que é sobre a sua vida, sobre a sua identidade, sobre a sua transformação. Vem. O que é esse vem? Quando eu entendi o vem, gente, que é algo tão vem. Ô Gil, vem, no caminho explica, vamos lá. Não tem mais tempo. O tempo está passando. O tempo está passando. O que Deus quer é que você permaneça. Raíssa, permanecer aonde? Permanecer no processo que Ele tem te colocado. Permanecer no aprendizado que Ele tem te colocado. A gente tem altos e baixos? Não. A gente tem
aprendizado e crescimento. Eu custei entender isso. Eu já tive momentos aqui nesse lugar, os mais novos, né, que me vê ativo, não me viu ativa. Eu já vi chorando, né, Carol? Eu já vi com a cara fechada. Eu já vi mal-humorada. Eu já vi com sono, né, Vanessa? Mas eu vi, e é sobre isso que eu quero falar com você. Vem, no caminho a gente vai conversando. Vem, no caminho eu vou te explicando. Porque existe um motivo que Jesus atraiu o teu coração para que você estivesse aqui. Raíssa, mas o que tem a ver isso que você está me falando com o que Jesus chamou Ananias? O que tem a ver com Saulo? Ei, existe uma trajetória em Ananias que Ananias aprendeu a obedecer independente da opinião dele. Ananias decidiu prosseguir independente da opinião dele. Ananias aprendeu com Jesus a ir lá, que a atitude dele poderia fazer a diferença em alguém. Sabe? É você permanecer. É tão difícil permanecer, gente. Mas quando você entende o que significa permanecer, talvez pode não ficar mais difícil, mas isso te ajuda a não voltar para trás. O que é esse permanecer? A gente pensa, pelo menos eu pensava, cara, que o permanecer era aleluia, não, chegar aqui todo dia alegre, oi gente, Maria, deixa eu orar pela luz, chorar, vamos orar. Não, permanecer é que ainda que na sua boca não saia a voz, o seu coração ainda está no caminho. Permanecer é que ainda que seu coração queira dar umas voltinhas, seu pé está no caminho. Permanecer é ainda que você olhe uma promessa e você veja, nada hoje faz sentido. Eu quero ir para cá, mas está dando certo é para cá. E talvez você tenha que vir para cá, para um preparo, para depois Deus te encaminhar para a promessa. Mas é esse permanecer. E qual que é o ponto principal do permanecer? É você amar tanto a sua vida, que ainda que você tenha a oportunidade de ter nas suas mãos aquilo que você quer, você abre mão, porque você sabe que Deus não está nisso. E eu queria muito que você olhasse para dentro de você hoje. Porque obediência, fidelidade, não é só fazer aquilo que você não quer quando Deus manda. Isso é muito bom, isso é uma característica. Mas fidelidade é você permanecer mesmo que você não consiga abrir a boca para orar. Permanecer, mesmo que sua vida está tão ruim, você passa até um pensamento, Deus, que assim, eu nunca tive coragem, sabe, Ju? De falar assim, vou me matar. Nunca tive coragem de falar isso. Mas eu já tive coragem de falar assim, volta, Jesus. A estratégia, volta, Jesus, volta. Ô, Jesus, me arrebata, me leva para o céu. Tudo a mesma coisa. Se eu estou com desejo, Carol, tudo a mesma coisa. Não estou falando a mesma coisa uma coisa é você ansiar que Jesus volte, porque você quer ter com Ele. Outra coisa é você desejar que Jesus volte, porque você quer dar o fim. É a mesma coisa que falar, você só não tem coragem de fazer, mas o desejo é o mesmo. Porque a intenção é a mesma, as formas são diferentes. Mas não faça isso, não vai valer a pena. Sabe por quê? Porque existe um caminho. Existe um Saulo para você encontrar. Colocar as mãos sobre ele e liberar a visão de vida. As pessoas que assim, já são um pouco mais, mais experientes em Deus e tal, sabem quem foi Paulo. E eu vou falar brevemente. Paulo, ele foi o maior missionário da história bíblica depois de Jesus. Depois de Jesus, porque ninguém supera Jesus. Mas Paulo saiu anunciando Jesus e abriu várias igrejas, abriu vários lugares. As igrejas, 4 paredes, começou através de Paulo. Por quê? Ele precisava organizar. Até lá era de casa em casa, até lá era multidão, nas praças, nos lugares. Você
fazer a diferença na vida de alguém. Mas antes, Deus quer que você faça a diferença na sua vida. Qual é a diferença que você está fazendo na sua vida? Por muitos anos eu fiz diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Fui para o hospital, fui para enterro, fui para a esquina, fui para o beco. Fui para pecar também. Mas chegou um tempo que Deus fez comigo igual Ele fez com Saulo. Apesar que eu não queria matar os crentes, não. Mas Ele virou para mim e falou assim: minha filha, e aí? Até quando você vai derramar uma vida que você não tem? E você só está conseguindo derramar porque está vindo de mim, não de você. E eu comecei a ver que existe uma trajetória que Jesus quer que a gente viva. Qual que é essa trajetória? Não importa se você é novo, se você já teve experiência, se você veio de outro lugar, se essa é a primeira igreja que você está, se você veio de outra religião, não importa. O que importa é, você quer essa trajetória? Raíssa, eu quero viver essa trajetória, então vem. E no caminho eu vou te explicar. Qual é o caminho? Não tem como eu sentar com o Marco aqui e falar: Marco, é isso, 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 e ó, presta atenção nisso. Não, porque a trajetória é a mesma, mas as experiências são diferentes. A sua experiência, ela não tem que pesar mais na balança do que a paz que Cristo derramou sobre você, do que a alegria, do que a chance de viver algo novo. Eu, por muito tempo, vivi religiosamente, pensando que o que eu fazia tocava Jesus. Hoje eu aprendi que é quem eu me torno. Mas na época que eu fazia para tocar Jesus, a única coisa que eu queria era viver essa trajetória. Então eu tive um aprendizado enorme, que isso é para o meu futuro, não me arrependo. Jesus me trouxe para uma nova fase, onde eu tenho aprendido a me tornar alguém, mas na trajetória. Não se desvie da trajetória. Fala comigo assim: eu não tenho altos e baixos. Faz com a mãozinha assim: eu tenho aprendizado e crescimento. Ei, Jesus quer que você rompa. Jesus quer que você rompa. Jesus quer que você cresça. Nós temos aprendido com os nossos pastores que existem 4 áreas na nossa vida, que é a área espiritual, você e Deus, a área familiar, a área profissional, a área social. E Jesus anseia e deseja que você vença todas essas áreas. Mas é impossível você vencer se você não vencer a si mesmo. Não é sobre você ser santo e perfeito. Não, é sobre você romper. Se eu sou mentiroso, eu vou agora contar menos mentira até não contar mais nada. Se eu peco na internet com pornografia, eu vou bater, esmurrar meu corpo até não fazer isso mais. Porque eu quero viver essa trajetória. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Se eu estou ferido e me travo, eu vou romper para não ser mais travado. Eu vou resolver as tretas da minha alma. É sobre isso. É sobre você descobrir o quanto você é importante e você foi pago por um preço de cruz. Que Jesus morreu, foi ao inferno, pegou a chave da morte. E depois que ele foi para o céu, as pessoas contam muito, né? Mário? Não, que Jesus morreu e foi para o céu e tal. Mas ninguém fala essa parte. De que ele foi lá e derrotou. Ele derrotou, sabe o que ele derrotou? A maldição sobre a sua vida, a doença sobre a sua vida, o mau caratismo sobre a sua vida. Ele já derrotou. Aleluia. Sabe qual que é o problema? É que a gente interrompe as experiências na trajetória e a gente decide fazer isso. Eu só não vou deitar com o irmão aqui. A gente decide fazer isso. Quantas vezes eu tentei romper na minha área profissional, porque eu tinha um bloqueio muito grande. Quem sabe, quem está mais próximo sabe que eu trabalho em papelaria com evento. Eu amo trabalhar, adrenalina, sair de madrugada, voltar, só falta dirigir, entendeu?
falei, não, é impossível viver essa vida. Eu também quero ser pastora, eu também tenho chamado. Aí Jesus me explicou que na trajetória, as experiências me amadureceram para viver o meu maior potencial em tudo. Expressar o meu maior potencial. Às vezes você sente algo dentro de você. Às vezes está aqui, ó. Mas você não consegue. Ah, eu sou pequeno. Ah, eu não consigo. Ah, blá, blá, blá. Ei. Jesus está falando com você. Se torna um discípulo como Ananias. Que mesmo que você não concorde ou tenha medo, você prossegue e faz aquilo que ele está te direcionando. Eu tive uma situação essa semana, entre outras, que eu brinquei com a Andréia assim, também eu vou sair e vou fazer isso, porque, não, eu estou protegendo os princípios, mas cadê o milagre? Aí a Andréia olhou para mim e falou assim, não, sei, você vai fazer isso? Vou fazer mesmo. Aí a Andréia, é de noite, conversando, de manhã, eu te falei de manhã que eu te mandei. De manhã eu mandei um print pra Andréia assim, o Espírito Santo me atrapalhando. Não vou fazer mais o que eu falei que eu ia fazer. Gente, é coisa boba assim, mas assim, como a gente trabalha junto, então a gente está mais próximo. Mas o que isso trouxe pra mim? Eu falei com a Dani. Eu falei, Dani, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não consigo sair da trajetória. Eu posso ter aprendizados, eu posso ter crescimento, está implantado em mim. E hoje, eu não vou falar muito, eu já estou encaminhando para o final. Mas o que eu quero, de tudo que eu falei, o que eu queria que você guardasse é: permita que os princípios e a palavra de Deus estejam tão implantados na tua alma, que ainda que você queira fazer algo contra o princípio, você não consegue. Raíssa, qual que é o segredo para permanecer tendo experiências nessa trajetória? A Bíblia fala que lá em Salmo 139 diz assim, que Deus escreveu uma história a teu respeito. Ou seja, tem uma trajetória escrita para você. Concorda comigo? Segundo a Bíblia, eu não estou inventando, não estou desenhando, está na Bíblia. E a gente fala o quê? Sobre a Bíblia. E a gente crê o quê? Sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a gente crê em Deus e Jesus. A Bíblia é a maior prova de que Cristo existe. Como assim, Raíssa? Tem todos os detalhes. E quando a gente lê e acredita, a gente começa a sentir o amor dele. Antes de uma revelação, que eu posso orar com você e falar com você e falar, creia na Bíblia. É a palavra que respalda todas as coisas. Isso é muito sério. Às vezes a gente tem bobeira aqui na igreja de Deus, fala amém. Mas pense, antes disso, Bíblia. Creia no mover, amém, glória a Deus, mas Bíblia. A Bíblia é a base, que na hora que você não ter jeito mais, não é que você, ao sem vergonha, quer jogar tudo no alto. É que, sabe quando você está cansado? Cansado de ser fiel, cansado de esperar, cansado de proteger o princípio. Você está cansado, porque humanamente os seus olhos não veem a palavra que te dá novas forças. É a palavra que te faz prosseguir, é a palavra que te traz obediência. Está na palavra. Está na palavra. Então, de tudo que eu quero deixar para você nessa manhã, guarda essa frase. Permita que a palavra te transforme a tal ponto de você não conseguir desistir. Porque de dezembro para cá eu tive muitas experiências na minha vida familiar, na minha vida pessoal. E eu falei assim, Jesus, por que eu não desisto dessa bagaça? Eu falei, Jesus, eu não consigo nem querer. Jesus, que situação, porque eu tive que aprender na carne que fazer o que é certo não é fazer o que é bom. Fazer o que é bom não é fazer o que é certo. E eu não estou falando de coisas da carne, de atração. Não, eu estou falando de família. De abrir mão de coisas que vai contra o
isso é por causa de Cristo. Raíssa, como assim? Jesus quer que a gente viva a nossa essência? Como assim eu vou contra a minha essência? Deus colocou em você, eu vou dar um exemplo meu. Por alto, assim, que eu não posso falar muito, que é coisa familiar. Mas, por exemplo, a minha essência é cuidar. A minha essência, eu posso falar com a Vanessa só dia de domingo. Mas ela sabe que se ela falar comigo assim, estou no hospital, tive febre, eu vou parar lá na casa dela. A Lu também sabe? A Ju também sabe, né, Ju? Essa é a minha essência, de cuidar. Você pode ter certeza, se tiver um momento comum na tua vida, eu vou estar. Um momento alegre, talvez eu não tenha agenda. Tem até amiga que briga comigo. Aqui, você está vivendo um tempo triste, você tem que começar a viver um tempo alegre. Mas aqui é a minha essência. Hoje eu sei cuidar de mim antes de cuidar das pessoas. Mas é algo que o próprio Deus impulsiona. E está certo, está tudo bem com isso. Mas em uma situação, eu tive que aprender a abrir mão disso para cumprir o que é correto. Porque não era a minha função cuidar de uma pessoa que estava doente. E o meu coração sangrou. Que eu falei, Jesus, se eu tivesse dinheiro, eu ia assumir, resolver essa bagaça, ia contratar gente, não sei o quê, já que eu não posso cuidar. E Jesus falou assim, é por isso que ele não tem. Porque aí você ia deixar de me ouvir. Falei, ah, Deus, ó, pode mandar o din-din, que eu vou te ouvir agora. Mas você entendeu? Aí eu falei com a Dani, assim, eu falei, Dani, eu tive que negar a minha essência para cumprir um princípio. Raíssa, eu não posso fazer isso. Pode, sabe por quê? Porque você nega a sua essência para quebrar um princípio. Por que você não pode negar a sua essência para cumprir um princípio? Entendendo que não é o tempo, não é a hora, você não está preparado. Gente, dezembro foi o pior mês da minha vida. Superou o outro ano que eu tive problema de saúde. Porque não foi na minha carne. Envolveu toda a minha família. E foi muito sério. Chegou um dia que eu era o ponto de equilíbrio. Eu não, né, gente? Jesus que me fez. O meu estava chutando tudo alto. Mas o que eu estou querendo te dizer? Deseja a maturidade de que ainda se o mundo estiver caindo, eu não vou interromper a trajetória. Eu não vou paralisar na trajetória. Eu já tive tantos momentos que às vezes eu estava cheia de projetos. Depois que eu saí da empresa, eu comecei no treinamento pastoral. E aí depois, né, fui trabalhar essa área empresarial na minha vida. Eu tive momentos, Lu, que eu fiquei a semana inteira deitada em um sofá vendo televisão. É porque eu gosto? Não! Eu estava paralisada e eu permiti isso na minha vida. Não tem problema, gente. Eu amo Netflix, com juízo. Eu amo ver televisão, eu amo sentar no sofá, estar com a minha família. Eu fico à toa, adoro. Mas, gente, você precisa olhar para você e perceber o que está de errado. E muitas vezes o que está de errado, falta só uma atitude sua de se levantar e prosseguir. Vem? No caminho a gente vai pensando, no caminho desliza. Existem algumas travas na nossa alma que o diabo tem poder na nossa mente de paralisar, de travar a nossa vida, que só a gente pode romper. Não é mulher orando, não é pastor falando, não, é só a gente. É a gente olhar e falar assim, eu estou cansado de ser isso aqui. E fique calma, porque não é de hoje para amanhã, não. Tem processo. Né, seu Marcos? Tem processo. A vida tem processo. Jesus, eu sinto uma atmosfera aqui de amor, sabe? Sabe aquela atmosfera de graça, de crescimento? Então eu percebo que você está aberto a me ouvir, e eu quero dizer para você, prossiga. Vem chorando mesmo. Vem arrastando mesmo. Vem mudo mesmo, mas vem. E eu não estou falando só de vir na igreja, eu estou falando, vem para Jesus. Vem pecando mesmo, mas vem. Jesus está falando para você, eu não estou pedindo para você deixar nada, eu estou pedindo para você vir. Porque no caminho, eu vou te explicando por que você tem que abrir mão disso, por que isso não te faz bem, por que você precisa
E orgulho não é aquela pessoa que chega com o nariz em pé. Não é só isso. Orgulho é aquele que você sabe que precisa, mas você não quer dar o braço a você para o próprio Jesus. E é algo que ninguém vai ver de fora, é só você e ele, então é só você e ele. As pessoas só vão saber se um dia você contar, como eu estou contando alguma experiência aqui. Ei, Jesus está falando para você, vem minha filha, vem meu filho, que no caminho sim. Não negocie a sua vida. O problema é que a gente negocia a nossa vida. Eu vou ler só um versículo para concluir a mensagem. Verso 19 diz assim: Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus na sinagoga, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. O papel de Ananias foi tão importante na vida de Saulo que imediatamente, gente, o que é imediatamente? É agora. É agora. Você fala com a Letícia, Letícia, eu preciso da sua ajuda imediatamente. O que significa? Ela vai sair correndo ali, o que você precisa? Vem me socorrer, Léo, vem me socorrer imediatamente. É na hora, é já. Ananias era o que Saulo precisava. Ananias era o que Saulo precisava para prosseguir com uma página em branco e fazer o que Jesus chamou para fazer. E você? E você? Eu queria muito, eu sei que os bebês são muito fofos, mas eu queria muito que você concentrasse porque Jesus está aqui. Que Jesus quer romper algo no seu íntimo hoje. Eu vejo alguns bloqueios. E não é bloqueio de não ouvir Jesus, de não estar na igreja, é interno. De inferioridade. Cristo vai quebrar isso nesse momento. Eu vejo uma brisa suave. O diabo não passa nem perto aqui, gente, porque eu estou sentindo uma brisa tão suave. Eu não sei se você está sentindo. Eu só não estou deitada no chão aqui sentindo a brisa, chorando, porque eu não estou ministrando. Senão, eu já estava ali. Não existe nada em você que faça com que Cristo desanime sobre você. Não existe nada, feche seus olhos, escute o que eu vou falar agora. Não existe, não existe nada em você, no seu passado, na sua história, na sua mente, no seu coração, com que faça que Cristo desista da sua vida ou se arrependa com aquilo que Ele escreveu sobre você. Abre os olhos. Não existe. Gente, teve um dia que eu estava tão mal, a débil, tão mal, que eu falei assim: Jesus, eu cumpri um princípio, eu não acredito que eu estou desse jeito. Aí o Espírito Santo perguntou para mim assim: você se arrepende? Eu falei: não, Jesus, olha, de jeito nenhum, eu valo a pena. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: isso é suficiente. Você está numa contramão com o mundo. Não se sinta mal por fazer aquilo que você tem que fazer. Fiquei mal ainda um dia, porque eu sou humano, fala, gente. Né? Todo mundo é humano, você é humano, né? Tem um alienígena aí, não vou perguntar como é que é lá embaixo. Mas assim, não se arrependa. Não se arrependa. Antes de nós orarmos, eu quero dizer para você que você vai ter que deixar pessoas. Existem pessoas que você não vai nem deixar, elas vão se retirar. Existem pessoas que vão ficar pelo caminho. E não são pessoas ruins, não, pessoas que você ama, pessoas que você te faz bem, que você gosta de estar perto. Raíssa, como assim? A trajetória, ela não para. O caminho, ele não para, você precisa prosseguir. E existem pessoas que te amam, que te querem bem, mas não comportam no teu futuro. Elas não vão suportar estar ao seu lado. Não tenha medo de mudar de estação. Encare por tudo. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos orar.
para que você se levante da cadeira e comece a viver as experiências que Ele tem na trajetória. Chega de perder tempo. Esse tempo não é correr, não é apressar as coisas. O acelerar de Deus não é sobre você colocar a carroça na frente dos bois. O acelerar de Deus é tudo aquilo que você perdeu por causa da sua paralisação na trajetória, Ele vai derramar sobre sua vida. O acelerar de Deus é você viver aquilo que talvez sozinho e você ia demorar 20 anos, Ele vai fazer esse ano. É sobre isso. E Deus só vai fazer no físico aquilo que você permite dentro. Porque Ele vai derramar algo muito grande dentro e você não está preparado. Você vai perder. É como eu pegar uma chave do carro e dar ali para a filha da rua. Ela não sabe, gente, ela não vai nem bater o carro, o pneu cansa. Não sabe nem ligar o carro. É sobre isso. Então se permita, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Diz para Ele, eu queria que você orasse comigo, mas orasse por você. E você disse que a sua vida é tão importante que vale a pena abrir mão das dores, abrir mão das feridas. Eu queria que você percebesse que vale a pena continuar, vale a pena vir na igreja, vale a pena dobrar o joelho e falar com o Pai, vale a pena parar na estrada e dentro do carro falar com o Pai, ou só fechar os olhos. Porque às vezes a gente não tem nem o que falar. Eu passei esses momentos na minha vida, eu estou nesses momentos, que quando é para falar da raiz, eu não tenho o que falar. Porque eu falei, Jesus, eu já te disse sim, Jesus, eu já estou no processo, Jesus, o Senhor já sabe o que eu preciso, mas eu não deixo de me conectar e deixar com que o Espírito Santo solte o meu coração. Então, nessa manhã, ainda que você não tenha palavras para falar, deixa Ele soltar o teu coração. Do seu lado existe um anjo, existe o Espírito Santo. Você não precisa ficar com medo daquilo que é bom, daquilo que é certo, da presença do Pai. Oh,
disse: para onde eu vou, eu tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar. O caminho é para frente. O caminho é para frente. E muitas vezes, o ir para frente não significa estar em outro lugar. O ir para frente é você estar o que já pensou. É deixar Jesus consertar o que já pensou. Espírito de Deus, o Senhor está aqui. Nasce como uma sonda tocando cada coração. Ah, Jesus, que é a tua igreja. Pode sair daqui nessa manhã com essa frase: eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho. Porque quando eu olho para trás, eu sei que não vai valer a pena. Não vai valer a pena voltar para o pecado. Não vai valer a pena voltar para a prostituição. Não vai valer a pena voltar para a bebida. Não vai valer a pena voltar para o mundo. Isso aqui é muito fácil. O caminho é para frente. Não vai valer a pena voltar para a religião que já funciona. O caminho é para frente. E o mais lindo disso tudo, é que, cara, a gente pode estar na mesma trajetória. Mas eu tenho meu tempo, você tem o seu, eu tenho esse interesse, você tem a sua. E Deus não tem filhos preferidos. Então Deus trata com você, já colocou no seu coração vai entender. E trata comigo, já colocou no meu coração vai entender. Então não tenha pressa de tocar aquilo que Deus te falar. Mas tenha pressa de dizer essa frase: eu não tenho mais para onde voltar. Porque, cara, a trajetória que eu tenho, eu não estou falando de lugares de paredes, nem de cidades. Mas eu estou falando da Raíssa que eu era há 5 anos atrás. Quando eu olho para trás, eu não tenho para onde ir. Porque a mente foi tão liberta. Eu vou voltar atrás para quê? Não pode vir. É sobre isso. A sua casa, o seu carro, a sua conta financeira, as suas contas pagas, a sua dispensa cheia é verdade na mão de Deus. O seu papel é só dizer: eu não tenho para onde voltar. Esse é meu lugar. E prosseguir. Olha, eu não sei como está a sua vida. E eu vou ser bem sincera nessa manhã. A minha não está fácil. Porque cada vez que eu prossigo, o desafio vem maior. Mas o grau só aumenta na escola, o grau de dificuldade, o grau de ensinamento, o grau das provas, quando você está passando de ano. Você só repete quando você não passa de ano. O que eu posso te dizer é: vai valer a pena. Porque não é sobre a história da Raíssa, nem a transformação da Raíssa. É sobre um Jesus que não precisava, não tinha tudo. Abrir mão da sua glória, da sua realeza, para comer com você e comigo. Prossiga. Não permita que o tempo parado te impeça de desejar. O tempo parado, ele te ensina até você entender que precisa levantar. Depois disso, não precisa mais parar. Ei, lá onde você está, não é mais o seu lugar. Eu sei que Deus está falando para alguém aqui, porque já era para mim ter que encerrar.
Senhor, vai aproximar, vai levar, Pai. Trouxe, Senhor, a semente, meu Pai, para cada casa, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, a dificuldade de cada um, Senhor, na vida financeira, Senhor. Eu posso abençoar, meu Pai.